Também o Eduardo Menicucci, professor associado da Fundação Dom Cabral, está conosco. Então, sem mais delongas, professor, bom dia, bem-vindo ao Mercado Aberto. Como é que o senhor avalia o preço que a política deve fazer no mercado nesse ano eleitoral? Bom dia, Amanda, bom dia a todas e a todos. Vai ser o ano de volatilidade. A palavra para 2026 é volatilidade. A cada pesquisa que for divulgada, o mercado, bolsa e dólar, vai reagir para um ou para outro lado. E vai ser isso principalmente até uma definição de quem efetivamente serão os candidatos. E vai ser aquela economia do ano que vem, uma economia de dia a dia, economia das próximas 24 horas. As decisões de um prazo um pouco mais amplo, uma decisão de um investimento, por exemplo, serão, na medida do possível, ao máximo postergadas até que uma definição do cenário político aconteça, que só deve ser de verdade em outubro de 2026. Agora, professor, o senhor acha que a Bolsa deve se afastar dessas máximas históricas, sucessivos recordes que vem batendo nas últimas semanas em função da eleição? Quer dizer, alguns relatórios de grandes casas econômicas apontam para 190 mil pontos. A gente já chegou a ouvir ler relatório de 300 mil pontos do Ibovespa nos próximos anos. Qual a sua avaliação? Amanda, é uma coisa até paradigmática, porque no mercado de uma Selic a 15, onde a renda fixa é extremamente atrativa, a gente está com um Ibovespa batendo recorde. E a gente também não pode esquecer que o nosso índice é extremamente concentrado. São 84 ações que compõem o índice, sendo que 10 delas representam metade do peso. Então, assim, essas 10 companhias que representam metade do peso do índice, elas têm uma certa... são mais livres em relação à economia como um todo, porque temos ali Petrobras, temos Banco Brasil, temos Itaú, tem algumas Vale que não estão totalmente atuando no Brasil, ou seja, tem uma certa blindagem a essa volatilidade interna. Entendi. Agora, professor, já que o senhor mencionou aí taxa Selic, 15% ao ano, e a gente tem a reunião, essa super quarta, né, Copom e Fed, definindo a sua política de juros no mesmo dia, todo mundo dá de barato que o Copom vai manter em 15% ao ano. Agora, a divulgação do PIB na semana passada já abriu a perspectiva de que esse corte de juros eventualmente possa ser antecipado para janeiro. O senhor acredita que isso possa acontecer? E onde é que o senhor vai buscar as pistas e os sinais dos próximos passos do Copom? Foram duas razões pelas quais eu acho que vai ser na próxima reunião, sem ser essa desse mês agora, sem ser dessa de quarta-feira, na próxima o Copom já deva reduzir. O primeiro sinal foi o PIB, que 0,1, como você comentou no começo do jornal hoje, 0,1 é andar de lado. Se eu fosse muito pessimista, estava em uma expectativa de 0,2, 0,1 é 50% abaixo. Então, realmente, esse é o primeiro. O remédio está causando um efeito colateral muito grande. O remédio para combater a inflação está causando esse efeito colateral na redução da atividade econômica muito fortemente, né? E aí, além disso, já há uma inflação que está abaixo do teto da meta, abaixo de 4,5%. Então, assim, eu particularmente, como economista, não vejo mais razão pela qual o Copom manter uma Selic nesse patamar que está, porque esses efeitos que a taxa de juros muito alta causam, endividamento das famílias, um volume de recuperação judicial cada vez maior, é pior do que uma inflação no limite da meta. E, no entanto, a mensagem do Gabriel Galípolo tem se mantido insistente, consistentemente conservadora. Mas vamos pegar esses efeitos aí que o senhor mencionou. Aumento de recuperação judicial, aumento de inadimplência. Semana passada eu estava conversando com alguns técnicos do Ministério da Fazenda e eles estavam falando justamente sobre a preocupação disso, que isso se torne um problema, ou que isso já será um problema a partir do ano que vem, que é um aumento grande da inadimplência. Claro, você tem uma taxa de juros tão alta de 15%, as empresas param de investir, param de contrair dívida, as pessoas físicas também não conseguem pagar o crédito que contraíram. Qual é a sua preocupação em relação a isso? Se o senhor puder trazer um cenário, alguns números
de como isso vem aumentando com essa taxa de juros tão elevada? Para o mundo corporativo, para as empresas, o cenário está extremamente tenso. A gente tem 2026 sem uma clareza na tranquilidade econômica, no comportamento da economia, é isso, a volatilidade. Então, se alguma empresa tinha alguma expectativa de investimento ou alguma necessidade de investimento, substituir máquina, equipamento, uma empresa de ônibus substituir frota, vai dar uma segurada. Se por acaso tinha dívida, uma dívida a 15% como base, né, que no preço final não é isso, com uma dívida a 15%, acaba impactando absurdamente os resultados, comprometendo a saúde e a longevidade de várias empresas. No caso das pessoas físicas, onde as taxas são ainda muito maiores, isso inibe qualquer consumo. Então, esse efeito perverso que essa taxa de juros muito alta causa, para mim, enquanto economista, está sendo, neste momento, pior do que uma redução, ainda que simbólica, de 0,25%, que 0,25% para a pessoa física, mesmo para um aplicador, não vai fazer uma diferença tão grande. Mas para uma empresa que deva alguns milhões de reais, 0,25 já significa aí ter ao menos alguma margem de lucro positiva. Agora, professora, a gente estava falando, né, sobre esse caldo político e também mesmo a definição do juros. O senhor falou, olha, a inflação, né, já está caminhando um pouquinho mais para a meta, mas, por outro lado, temos a política fiscal. Tem até uma matéria, uma reportagem interessante na capa do jornal o Globo hoje, dando conta de que 170 bilhões de reais devem ficar fora da meta do arcabouço fiscal. Então, nesses 3 anos de vigência do arcabouço fiscal, a longo prazo, são 170 bilhões fora da meta. E a gente viu aí na aprovação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Antes disso, né, já o investimento em defesa fica de fora, Fundo Social da Saúde fica de fora, autorização para mirar o piso e não o centro da meta. São todas certas malandragens, dribles, né, na própria regra que o governo criou e conseguiu aprovar no parlamento para instituir um crescimento para os gastos todos os anos, né, estipular esse teto de 2,5%, mas um monte de coisa vai ficando fora da conta. E aí você tem, de outro lado, a trajetória da dívida aumentando, vai logo bater 80% e vai terminar esse Lula 3 acima disso. Então, é essa a real preocupação do mercado, quando você vê de um lado a economia crescendo bastante, mercado de emprego na mínima histórica, de desemprego na mínima histórica, 5,4%, mas, por outro lado, esse impacto fiscal relevante. Como é que os economistas e investidores olham? De um lado esse copo meio cheio, de outro o meio vazio. Qual é o risco dessa política fiscal acidentada? Isso teve uma época que falavam contabilidade criativa, né? Então, o que está tendo isso? Para mim, o maior problema econômico do país é essa desassociação, essa distância gigante entre a política econômica fiscal, a política do Ministério da Fazenda e a política monetária. A política monetária acaba ficando refém da política fiscal, porque, como você comentou aí sobre a dívida pública, se não fosse feito o lançamento de R$ 1 adicional de dívida pública, só o tamanho da dívida ser corrigido a 15% já faz com que o saldo cresça. Então, se não houver efetivamente um compromisso fiscal, lembrando que o arcabouço fiscal, que é inteligentíssimo, foi proposto pelo atual governo, que não o está cumprindo. A gente esquece que existem agências de classificação de risco que podem, como fizeram em 2008, dar um grau de investimento para o Brasil, mas em 2015 retiraram esse grau de investimento e um downgrade na nota, na perspectiva da nota, já afugentará investidores. E eu não digo investidores especuladores, mas investidores produtivos. Capital externo deixa de vir. A gente não está levando tanto em consideração o risco que é a política fiscal sem um comprometimento sério. Eu não digo nem para construção de novos postos de saúde, construção de uma escola. Eu digo para a credibilidade do país. A gente tem que ficar mais atento a isso. O próprio relatório Foco já aponta que em 2026, por conta de eleição, teremos um resultado primário mais negativo do que fechará esse ano de 2025. Quais os efeitos disso no dia a dia, no bolso da população, do consumidor?
o Estado ele fica incapaz de tomar qualquer atitude que beneficie a população. Então, um aposentado, uma pessoa que esteja em vias de se aposentar, vai demorar mais a conseguir o benefício da aposentadoria. Os postos de saúde, eventualmente, vai faltar algum tipo de medicamento. As escolas não vão ter capacidade de ofertar merenda. Então, assim, a gente não está percebendo que esses efeitos da política fiscal são muito maiores e mais duradouros do que uma taxa de juros de 15%. A gente tem que ficar mais atento, cobrar mais uma responsabilidade fiscal, e aqui a gente sabe que não é só do Poder Executivo, o Poder Legislativo tem a sua participação nisso, a gente tem que cobrar mais, ter que ter a meta, talvez esses gastos obrigatórios que representam aproximadamente 94% dos gastos públicos, ter uma certa flexibilidade e focar onde que vai precisar nesse momento. Vejam o caso de segurança pública, como estamos. Agora, professor, a gente viu essa reação do mercado na sexta-feira. Eu acho que não é nenhuma reação propriamente à candidatura de Flávio Bolsonaro, mas a perspectiva de que Lula teria mais facilidade para vencê-lo e ficar mais 4 anos, né? Enfileirar aí um 4 mandato. Por que o mercado é tão anti-Lula? Até por a política fiscal é um dos exemplos pelas quais o mercado é contra esse governo que não se compromete tanto com o longo prazo. A gente tem que ter uma ressalva que ele tem um foco social maior, vejam os programas sociais, né? Ele tem um foco social maior, mas não podemos pensar no imediatismo, na próxima eleição. A gente tem que pensar nas nossas próximas gerações. E se a gente ficar pensando só aqui e agora, daqui a pouco uma agência de classificação põe a gente como risco de calote. E aí pronto, as próximas gerações e a geração atual serão comprometidas. Agora, professor, O risco que tem é esse. Deixa eu mostrar muito rápido o Boletim Focus, que acabou de ser divulgado, e uma rápida palavrinha, porque nós estamos no finalzinho do programa. Olha, caiu de novo a perspectiva para o IPCA no final de 2025, era 4,43% há uma semana, hoje está em 4,40%. Em 2026 também caiu um pouquinho, marginalmente, de 4,17%. A expectativa é que a inflação no ano que vem fique em 4,16%. E para onde o Banco Central está olhando? 2027 manteve-se estável em 3,8%. Uma frase para fechar, professor, que já estouramos o tempo. Muito cuidado ano que vem. Vamos monitorar a economia a cada 24 horas. Volatilidade será a palavra para 2026.